O assunto que a gente vai abordar hoje é sobre disciplina. Então, se você estiver curioso para saber um pouquinho mais, continue com a gente no nosso Devocional em Família. Eu gostaria de ler um versículo que se encontra em 1 Coríntios. E a gente vai ler então o capítulo 9, dos versículos 24 até o versículo 27. Ele diz assim: Vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado para outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então essas são palavras de Paulo para essa igreja, em Coríntios. E eu vejo aqui que o tema principal, de que Paulo está falando neste momento, é sobre disciplina. Na verdade, então, é o ponto em comum entre essas duas coisas: a vida espiritual e ser um atleta. Então, Paulo está fazendo essa ilustração. E um exemplo, que provavelmente todo mundo conhece, um exemplo de um time campeão, era o time de vôlei do Brasil, comandado pelo treinador Bernardinho. Eu falo isso porque ele sempre foi conhecido por um treinador linha dura, que exigia bastante disciplina e foco dos seus atletas. E isso, então, fez com que o time tivesse grande sucesso por um longo período, ganhando vários campeonatos, vários troféus. E da mesma forma, então, é a nossa vida cristã. A gente precisa ter disciplina. E no esporte, então, o atleta ele precisa treinar bastante para conseguir melhores resultados. Na verdade, ele gasta um tempo muito grande com treinamentos rigorosos. E além de ele ter que rejeitar muitas outras coisas, como comida, entretenimento, o tempo livre. E tudo isso para que ele alcance o seu prêmio, o seu troféu, a sua medalha. E da mesma forma, então, é a nossa vida cristã. A gente precisa ter disciplina. E Deus dá a todos nós a mesma quantidade de tempo. Então, cabe a nós saber administrar esse tempo e fazendo assim para que ele dê bons resultados. Então, o que a gente decide fazer nesse período vai influenciar e vai estar conectado com o nosso troféu. Como assim? Eu vou ler então aqui com vocês um texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vai fazer conexão mais ou menos daquilo que eu estou falando. Ele diz assim: Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então aqui, numa outra carta para os Coríntios, Paulo está falando a respeito das nossas ações, das nossas atitudes, que elas vão ser julgadas por Deus. Na verdade, essas ações, elas vão ser julgadas aqueles que conhecem a Deus, e não um julgamento para descrentes, mas para aqueles que foram regenerados por Cristo. Então, aquilo que a gente faz na Terra, ela gera resultados para a eternidade. Então, para a nossa vida espiritual, a disciplina é algo muito importante, porque através da disciplina, então, a gente vai fazer as nossas escolhas. E essas escolhas, elas geram resultados para a eternidade.
Então a gente precisa ter um foco, a gente precisa olhar para o nosso futuro, para o nosso troféu, um troféu que não perece, né, mas um troféu eterno. E a pergunta que eu queria deixar com vocês é essa: você tem sido uma pessoa disciplinada no seu dia a dia? Você tem tido foco no trabalho, nos estudos, ou até tem foco e disciplina em seu exercício físico? Talvez sim, talvez não, mas eu gostaria de deixar então uma aplicação para a sua disciplina na sua vida espiritual, né? Investindo o seu tempo em lendo, estudando a Bíblia, ouvindo ensinamentos bíblicos, né? Pregações, lendo outros livros que não sejam a Bíblia, mas que ensinam a respeito da Bíblia. Ou você pode até mesmo investir o seu tempo ensinando da Bíblia para alguém. Você pode investir seu tempo também em oração, orar por si mesmo, orar pelas outras pessoas. Você pode investir o seu tempo também falando de Deus, né? Compartilhando do Evangelho. Isso tudo requer disciplina. E eu gostaria então de deixar essa aplicação com a gente, né? E principalmente para mim, para que eu tenha essa disciplina diária de rejeitar as coisas que não valem a pena, mas fixar o meu olho no alvo, ter disciplina para que eu ganhe esse troféu que é muito mais importante do que qualquer outro troféu ou prêmio ou medalha, que é a vida eterna com Deus. Um grande abraço, que Deus os abençoe.